as instituições da União Soviética, elas são moldadas durante a Revolução, né, nos primeiros anos, e as consequências vão ser colhidas ao longo das décadas, né? Sim. Mas, de forma geral, eu acho que é isso. Então, a gente vê essa centralização de poder e a repressão interna, além da externa. A externa foi grande, mas a interna também é presente. Isso sem contar que a Tcheca, que é a polícia secreta, realizou uma série de execuções sumárias de caráter sem julgamento nos primeiros anos ali da Revolução. Enfim, então também são movimentos dissidentes, né? Especialmente socialistas revolucionários, mencheviques, que são internos e também foram reprimidos. Então, Gustavo, sua pergunta. Queria pedir para você manter em silêncio. NDA e tal, aconteceu. É o viés. Tá. Eu vou... Pergunta 2 minutos, tá, Machado? Tá, vou remeter algumas coisas rapidinho que ele falou antes e a minha pergunta vai ser mais rápida, na verdade. Primeiro, de forma alguma, a Revolução de Outubro se assemelha à intentona. Na verdade, a Revolução de Outubro, existe essa tese historiográfica de que ela assemelha à intentona, pelo fato de que o apoio popular era tão massivo, que pode ser visto na votação dos soviets, por exemplo, que ela conseguiu ser feita basicamente sem precisar de nenhum embate direto. É exatamente o contrário. Tanto que 3 meses antes, em julho, os bolcheviques seguraram um processo revolucionário em São Petersburgo, por exemplo, porque eles conseguiriam tomar o poder em São Petersburgo, mas ainda não tinha força suficiente na Rússia para dar cabo ao desenvolvimento do processo. Então, na verdade, ela se dá para o apoio popular ali. Ele era tão massivo que praticamente não foi necessário nenhuma reação. Tá? Mas a questão que eu quero mencionar é o seguinte, o que eu acho que é uma das mais fortes evidências dessa caracterização que nós, teórica e histórica, enquanto marxistas, temos, é o enorme fracasso dos governos progressistas, por assim dizer, em todas essas últimas décadas. Como eu falei, a coisa teve algum gás lá no pós-Segunda Guerra, pelas razões que eu já expliquei, Plano Marshall, com reconstrução a partir da guerra, toda uma situação específica foi colocada, que inclusive coloca esse país como dominantes, em certo sentido, dentro dessa hierarquia mundial, recebendo valores de fora. Agora, o que nós temos nas últimas décadas é um verdadeiro... uma verdadeira colapso da social-democracia a nível mundial, no sentido de fracasso dos seus governos. Aqui na América Latina, já que você mencionou muito o caso brasileiro, por exemplo, nós tivemos entre 1998 e 2016, na enorme maioria dos países, predomínio desses governos chamados de progressistas, que não conseguiram fazer nenhuma mudança estrutural no país, nos respectivos países, nesses períodos, saíram desmoralizados, inclusive favorecendo e fomentando aí a ascensão da ultradireita. E mais pior do que isso, as possibilidades que o capitalismo oferece são tão limitadas, mas tão limitadas, que hoje a maioria desses governos sequer tem qualquer proposta que movimente, por assim dizer, as mentes e corações. Então hoje se assenta basicamente na ideia de um mal menor, de ganhar tempo, né? A última eleição do Lula, ou em vários outros, de ganhar tempo, a total ausência de propostas. Governos como Lula foram eleitos basicamente em torno do antibolsonarismo, do que em propostas afirmativas e positivas, do qual as pessoas abraçaram e levaram adiante, mostrando que me parece o extremo limite dessas políticas aí no mundo e particularmente na América Latina no período mais recente. Loconte. Bom, eu acho interessante, assim, a gente não teve mortes na Revolução de Outubro, sem querer ficar retrocedendo, mas enfim, justamente porque não teve muita participação popular, pelo menos não na escala que a gente teve em fevereiro. Tanto é que a Sheila Fitzpatrick, ela vai falar que em outubro as pessoas continuavam o dia a dia delas e tal, e o que aconteceu foi que os bolcheviques ocuparam os palácios do governo, e por isso teve poucas mortes, né? E o Kerensky fugiu, ele foi se reorganizar depois. Enfim, eu acho que falta evidência material para você afirmar que está tendo um colapso nas sociais-democracias. Primeiro que é um resultado muito diverso, né, e amplo, então a gente vê países com crescimento de IDH, países com crescimento de expectativa de vida, outros em queda, né, é algo muito... não é heterogêneo, aliás, é heterogêneo, né? Não é homogêneo, então são vários perfis diferentes e tal, e isso reside especialmente nas instituições de cada país, nas políticas econômicas e nas decisões. Mas de uma forma geral, acho que o mais próximo que está de um colapso é a Argentina do Milei. De resto, sim, o governo Lula muito fraco, mas está longe de um colapso. Boric no Chile, fraco pra caramba, mas longe de um colapso.
A Alemanha, acho que o Scholz está lá ainda, a Alemanha está passando por uns maus bocados, mas assim, ainda é um dos PIB per capita mais altos do mundo, uma renda gigantesca, uma democracia parlamentar muito consolidada, então eu não consigo enxergar materialidade nesse colapso. Me parece realmente uma vontade que isso aconteça, mas não tem evidência para isso. A guerra da Ucrânia, de fato, deu uma fragilizada na Europa, mas ainda assim, o surgimento da extrema-direita, que é um ponto interessante e realmente precisa ser verificável, mas ainda representa uma parcela mínima do Congresso, uma parcela mínima dos parlamentos, nada que assim, chegue próximo de se assemelhar, por exemplo, ao contexto da Revolução Russa, ou que seja a Revolução Chinesa, muito distante, né? A gente não tem uma guerra generalizada, estruturas de governos abaladas, insegurança social, né? Então, num sentido micro, né? E eu acho que essa é uma dificuldade, de uma forma geral, do marxismo, né? Que é analisar o contexto macro. Então, no contexto micro, beleza, a gente pode estar até passando por algumas dificuldades. Só que quando a gente vê o contexto macro, de 100, 200 anos, segue para uma evolução. Uma evolução lenta, uma evolução dolorosa, mas uma evolução, e como eu disse, acho que não tem evidência material desse colapso da social-democracia ou colapso do bem-estar social. Alguns baques, né? Mas está longe de ser um colapso. Certo. Machado. Então vamos lá, vamos para o contexto macro então. Primeiro lugar, estagnação do PIB de longo alcance. A Europa, inclusive, a ascensão do neoliberalismo lá atrás e agora se dá diante de sucessivos governos que, embora com a bandeira do Estado de Bem-Estar Social e com essas coisas todas, a única coisa que eles conseguiram fazer foi política monetária. Na prática, inclusive, gerou as inúmeras frases que fizeram sucesso na Europa na época de que, ora, se é para votar na esquerda ou na direita, e ambos fazem governo na direita, então vamos votar na direita, que aconteceu muito nos anos 90. Mitterrand, no início, tentou fazer algumas coisinhas que remetiam ao estado de bem-estar social antigo e logo retrocedeu por causa de índices de inflação e coisas dessa natureza. Para mim, tendo uma razão última bastante clara. Ou seja, os espaços reservados para o Estado, eles vão se tornando cada vez mais reduzidos no que diz respeito a políticas sociais de qualquer natureza, porque o Estado tem que servir a um capitalismo que tem dificuldade enorme de conseguir se expandir. Hoje, quando eu falo colapso, é uma forma de dizer realmente que a social-democracia ainda está lá, mas ela está lá numa profunda crise, ou seja, se a gente tem que analisar um movimento do processo, né, e não a fotografia do momento. Então, se você pegar hoje o PT no Brasil, ele é um partido grande, está no governo, é o presidente. Agora, o PT hoje tem a mesma força que ele tinha 15 anos atrás, tem o mesmo respaldo popular, eu penso que está muitíssimo longe disso. A ascensão da ultradireita, na minha opinião, não é nenhum detalhe, e se nós pegarmos, por exemplo, na Europa, em todo esse processo, a Europa descende na divisão internacional do trabalho de maneira assim, brutal. A participação que ela tem hoje, ela é bastante reduzida comparada com o que foi antes. Se você for comparar a Europa com o Brasil, não, eles ainda são uma potência. Ficou para trás nas últimas transformações tecnológicas que existiram, de maior em peso, né, na divisão internacional do trabalho, e hoje vive uma crise sem precedentes na história recente. E se a gente olhar a Europa em projeção, os principais economistas hoje analisam que a Europa vai deixar de ser o que ela representou no mundo no último século, no próximo período histórico, se não houver uma reversão desse processo, que não há nenhum indício claro que vai acontecer. O mundo se polarizando cada vez mais aí entre China e Estados Unidos. Né? Então, é um colapso no sentido de que a social-democracia foi, por exemplo, na América Latina, hegemônica em todo esse período, e hoje ela está em crise em todos esses lugares. Onde ela não está, ela está no poder e está em crise. E no caso da Europa, então, a virada ela é ainda mais drástica. Né? Em torno disso, a gente tem o quê? Índices econômicos baixíssimos, crescimento do PIB abaixo do crescimento populacional ou muito próximo do crescimento populacional em todo esse período, deterioração das condições de trabalho bastante generalizadas, na América Latina com bastante força, mas na Europa também. Então, todos os indicadores que você pega apontam não só para a deterioração dos índices sociais, mas também para o abalo daquilo que foi os elementos que caracterizavam o estado de bem-estar social, do qual não se há mais conquistas, só há perdas. E motivo: o Estado cada vez mais tem que servir o capital. O Estado cada vez mais tem que servir, seja um mecanismo de endividamento, de estímulos às empresas de lá que estão bastante decadentes e tentando reagir, e cada vez mais pode servir a qualquer interesse de qualquer natureza social, como na Europa aconteceu durante um bom tempo. Loconte, 2 minutos, pergunta. Boa. Assim, 29 foi a pior crise da história do capitalismo. Foi uma crise muito séria, os Estados Unidos chegou a 30% de desemprego
E ele superou, gostando ou não, ele superou isso. E 2008 foi bem pior do que a crise atual, tanto em índices de desemprego, em queda do PIB, de um panorama geral, cada país tem sua especificidade, mas a gente pegar o PIB, a cara do PIB europeu, em 2008 foi bem pior do que a de 2020 para cá, né, que era da pandemia. E a Europa se reinventou, continua sendo o centro do desenvolvimento econômico, e é isso que eu queria falar. Em PIB absoluto, a Europa vai ser superada pela China por uma questão de escala, enquanto em PIB per capita e renda, ela ainda vai se manter no topo. Seguinte, já que a gente está falando de economia, perfeito. Em 1985 foi o auge do marxismo, a gente tinha 40 países auto-intitulados marxistas, 1/3 da população mundial vivia sobre um regime marxista, hoje tem 5 e olhe lá, não dá nem 10% da população. Você realmente acha que é possível o ressurgimento do marxismo baseado que, até nas suas próprias palavras, ele perdeu depois de 89, 91? E você acha que a economia planificada é a melhor forma de gerir uma economia? A experiência russa, na minha opinião, mostra isso de maneira inequívoca, mesmo com os processos de burocratização e com todas as atrocidades que aconteceram com o stalinismo. Você não pode esquecer o que era a Rússia pré-17. Então, quando a gente vai analisar o que é uma economia planificada, ainda que sobre uma planificação burocrática, que é como aconteceu na União Soviética, sem participação popular, com perseguição, de maneira unilateral, voltando para objetivos internacionais, priorizando a disputa espacial em relação, enfim, com todos os problemas que aconteceu, o que representava a Rússia econômica, socialmente, nos anos 50, 60, 70, comparado com o que ela era pré-17, é uma diferença abismal. Né? Agora, o problema é que um processo revolucionário como esse, se ele não se expande, você está, ao mesmo tempo, em confronto em relação com o desenvolvimento do capitalismo a nível mundial, em todos os outros países, onde eram os principais centros tecnológicos, econômicos, as principais empresas e setores. Né? Então chegou um momento que para a burocracia estava mais difícil ela obter privilégios com aquele trabalho coletivizado burocrático, e o capital começou a se tornar mais favorável para ela. Eles restauram o capitalismo, China 78, União Soviética com Glasnost, Perestroika e tudo mais. O que caiu depois foi o regime político. Né? Mas se nós analisarmos o desenvolvimento que se deu no interior da própria Rússia sobre o regime planificado comparado com o que ela era antes, isso só mostra a força que uma planificação pode colocar. Eu não vejo 85 como tendo não sei, X% do mundo sobre regime, né? O nome marxismo estava lá. E se iniciou com processos, tendo inclusive a Revolução Russa como uma das principais, e também essa estatística populacional ela é um pouco falsa, porque o processo abarcava a China, assim, que é 1,4 bilhões de habitantes hoje, né? Então isso puxa, evidentemente, essa estatística nessa direção. Em 85 a China já tinha restaurado o capitalismo, em 78 com Deng Xiaoping, e todos os processos de transformação se dá por meio de idas e vindas, né? O próprio desenvolvimento do capitalismo é isso. Se segue a Revolução Francesa, o quê? Uma contra-revolução liderada pela Rússia, czarista inclusive, e um período de reação na Europa inteira, que toma conta de quase todo o século XIX. Né? A própria Revolução Inglesa passa por processo de contra-revolução, de reação depois, e que depois termina numa colisão entre a aristocracia e a burguesia inglesa. O capitalismo, na verdade, tem no seu desenvolvimento 3 séculos e meio de ida e vinda das mais distintas naturezas. Né? Então, uma disputa tão difícil como ela é, de fundar pela primeira vez uma sociedade que uma classe dominada tem condições e pode tomar as rédeas do seu destino e mudar, não é uma coisa simples. E é um processo que pode sim estar sujeito a várias idas e vindas. Nós não temos nenhuma garantia na história. Esses processos eles estão o tempo inteiro em disputa. Né? Eu acho que é exatamente o contrário. O fato de que esses processos ocorreram mostra pragmaticamente, para brincar aí com a viabilidade desse processo, a possibilidade desse processo. Onde emperrou a Revolução Russa não foi no planejamento interno. Pelo contrário, onde ela emperrou foi que esse processo não se expandiu. E você ficou com aquele mundo originalmente atrasado, que conseguiu se desenvolver muito, mas que estava tão atrás nessa disputa, né, que evidentemente não era maior e nem mais potente que todo o capitalismo a nível mundial, conseguiu se desenvolver tanto, mas a Revolução não se expande. Inclusive com Stalin sendo um agente nesse sentido. Porque ali ele priorizava as suas relações internacionais, evidentemente, com qualquer tipo de processo revolucionário que poderia comprometê-lo. Então aqui, por exemplo, ele vai se aliar
via os PCs, a Vargas. Na Europa inteira, as frentes populares e vários outros movimentos. Serviu, inclusive, como um fator para estancar a Revolução. Então, contraditoriamente, um dos processos mais férteis que aconteceram, que foi o processo da Revolução Russa, a contra-revolução que vai se dar dentro e a ascensão do stalinismo vai ser um fator fortíssimo para conter revolução em outros países e depois para o retrocesso da própria União Soviética. Então, se houve um apogeu do movimento marxista no século XX, na minha opinião, ele está ali nos anos 20, não nos anos 80 ou nos anos 70. A própria Revolução Chinesa é uma revolução de origem, inicialmente uma revolução feita por um partido de origem marxista, mas um partido comunista, mas que queria fazer uma revolução burguesa na China. A ideia do Partido Comunista Chinês era essa. 3 estrelas que o simbolizavam, que representavam os trabalhadores, os camponeses e a burguesia chinesa. Só que esses processos revolucionários depois vão além do que eles se propunham inicialmente, porque eles não conseguem se articular com o restante do mundo capitalista, que não aceita nenhum tipo de independência, e etc, como eu falei aí no caso da Revolução Cubana. Só um parênteses em algo que você falou antes, mas isso aqui é bem rápido mesmo, tá? É óbvio que teve processos internos na União Soviética. Agora, qualquer revolta militar que se dê dentro de qualquer sistema vai ser reprimida militarmente. Kronstadt não eram pessoas que tinham opiniões diferentes e foram reprimidas. Aquilo ali foi a tomada das mais estratégicas bases no interior da União Soviética. Eles não simplesmente discordavam e por isso foram reprimidos ou coisa do gênero. A mesma coisa é o caminho que tornou Makhno, dentre vários outros, lá no interior da Ucrânia. Tá? Então, só deixando isso aí bastante claro. O Conte, sua réplica. Só uma correção, eu posso ter ouvido errado, mas eu ouvi você falar 4 bilhões China. 1,4 bilhões. 1,4 bilhões, perfeito. Tirando isso da reta, eu falei no começo do argumento, porque eu sabia, auto-intitulado marxistas, tá? Então são que constituem na forma do governo ou na Constituição, de alguma forma, a menção à palavra marxista. E aqui que fica interessante, porque a gente não tá falando de 1, 2, 3, a gente está falando de 40. Tem um espaço amostral bem grande de experiências que se auto-intitulam. Então são 40 países de 4 continentes diferentes, Ásia, Europa, África e Américas, todos eles auto-intitulados marxistas. Fica um pouco complicado de falar que esses 40, nenhum deles de fato era marxista, ou todos eles erraram. E também fica a pergunta, se 40 erraram, o Brasil iria acertar? E aí, falando sobre a experiência russa, você falou, né, da grande industrialização e tal, de fato, só que é bom lembrar que a economia não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E esse processo que a gente fala chama um processo de catching up, né, que é quando o país estava atrasado, né, e ele consegue chegar no nível de tecnologia e de produtividade das outras economias mais avançadas. Esse processo foi muito bom, apesar de ter tido um alto custo humano, né, as coletivizações forçadas do Stalin, né, os campos de trabalho forçado que tiveram uma contribuição nessa industrialização, mas de fato foi um processo de catching up muito rápido. O problema reside no longo prazo, né? A partir do momento que você tem esse processo de acompanhamento tecnológico, a gente tem uma